Foi realizado um estudo na Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, onde comprovou que ser amado ou rejeitado pelos pais afeta na personalidade da criança até a fase adulta e também influencia no seu caráter até os 5 anos de idade. O trabalho revelou ainda que essa negligência com a criança é mais sentida quando vem do pai. A ausência de paternidade gera desordem, rebeldia, confusão, falta de direção, baixa autoestima. Quem não tem pai não tem propósito de vida, não tem rumo. Vira uma Maria vai com as outras. Com medo de não ser aceito pelas pessoas, sentem uma imensa necessidade de ser aprovado pelas pessoas. E por esse fato, são pessoas muito influenciadas, porque não sabem quem são. Então a orfandade, ela nos rouba propósito, ela nos rouba identidade, ela nos rouba confiança. Os meus pais se separaram, eu tinha apenas 3 anos de idade. E isso afetou muito em quem eu me tornei. A minha família não conhecia Jesus e a própria palavra do Senhor diz: ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, para quando crescer não se desviar desses caminhos. Eu era uma criança muito rebelde, eu era uma criança sem limites, sem responsabilidades, eu era uma criança sem propósito de vida. Com isso, quando eu atingi uma certa idade, eu conheci algumas pessoas que me influenciaram a beber, a fumar. Eu entendia que para eu ser aceita naquele meio, naquele círculo de amizade, eu deveria fazer o mesmo que eles, mas eu tinha apenas 13 anos de idade. Eu me envolvi no meio de pessoas que bebiam, que fumavam, que usavam droga, que se prostituíam, a homossexualidade. E eu me envolvi com essas pessoas e senti uma grande necessidade de ser aprovada, de ser introduzida ali no meio, mas para isso eu tinha que fazer o mesmo. E assim eu fiz. Eu ouvi dizer algo, e é verídico, pelo que eu vivi, os filhos, eles não fazem o que os pais falam para eles fazer. Os filhos fazem o que vê os pais fazendo. Eu cresci vendo os meus pais brigarem, eu cresci vendo os meus pais fumar, beber, e como eu já tinha uma rebeldia muito grande, quando vieram falar para mim não fumar, quando vieram falar para mim não beber, vieram me exortar, eu não aceitei, porque para mim eles não tinham moral para fazer isso, já que eles não faziam. Mas por que ela tá me pedindo uma coisa que nem ela faz? Por que ele tá me ordenando uma coisa que nem ele faz? Isso é hipocrisia. Para você passar algo para o seu filho, você tem que viver aquilo. Eu tive diversas dificuldades em entender a paternidade, devido à ausência do meu pai. O meu pai trabalhava viajando, por esse fato eu via pouco, mas eu já estava tão tomada pela falta de propósito, pela falta de rumo, pela falta de confiança, pela irresponsabilidade, que mesmo que o meu pai tentasse me colocar nos caminhos corretos, né, devido àquilo que ele acreditava ser correto, eu não aceitava, porque eu não via ele fazendo. E eu sofri muito com isso, e eu cresci com uma mentalidade de Adão, a síndrome do Adão, que é a transferência de culpa. Eu não aceitava que eu era responsável por tudo aquilo de ruim que estava acontecendo na minha vida. Eu plantei coisas ruins, automaticamente eu colhi coisas ruins por muitos anos da minha vida, mas eu não aceitava que aquilo era consequência dos meus atos. Então eu transferia a culpa para o meu pai, eu transferia a culpa para minha mãe, porque eu pensava assim: eu vivo isso porque o meu pai não foi presente, eu faço isso porque o meu pai, porque a minha mãe, isso e aquilo. Essa era a minha mentalidade. Os pais passam para os filhos aquilo que eles aprenderam. O meu avô, pai do meu pai, faleceu nos braços do meu pai ainda era uma criança.
Como que o meu pai vai passar uma paternidade que ele não teve? Eu não entendia isso. O meu pai, ele estava exercendo o melhor dele. Por mais que nos meus olhos aquilo não era o melhor. Para o meu pai era o melhor que ele podia fazer naquele momento, pronto. Mas por eu, muitas das vezes, comparar a minha realidade com a dos outros, criar uma expectativa baseada na vida alheia, gerou em mim uma frustração muito grande. Eu comecei a culpar as outras pessoas. Eu comecei a culpar as outras pessoas pelo meu fracasso, pela minha irresponsabilidade, pela minha desonestidade. Eu achava que pessoas da minha família que têm uma situação financeira melhor do que eu tive, era obrigada a me dar as coisas, era obrigada a me dar dinheiro, era obrigada a me ligar todo dia perguntando se eu estou bem, se eu estou viva, se eu estou morta, mas eu não fazia isso. Hipocrisia. Querer colher algo que você não plantou. Não existe isso. Até a física explica isso. E devido à influência dessas amizades, a esse meio no qual eu vivi, eu comecei a me drogar, eu comecei a beber muito, eu me viciei em cigarro, eu vivi muitos anos da minha vida na homossexualidade, depois descobri a transexualidade e comecei a viver aquele estilo de vida. Achei que eu tinha nascido no corpo errado. Tudo isso por falta de propósito, falta de identidade. Uma pessoa sem propósito, uma pessoa sem identidade, busca agradar todo mundo. E às vezes até se engana achando que está agradando ela mesma. Mas na verdade, quando deita a cabeça no travesseiro, está infeliz. Se o travesseiro falasse, contava quantas as vezes você dormiu chorando por não ter alguém que verdadeiramente preenche aquilo que falta em você. É um vazio que só Deus preenche. Por muitos anos da minha vida eu busquei nas mulheres aquilo que eu não tive em casa. O carinho que eu não tive em casa eu encontrei nas mulheres. E eu lutava com garras e dentes a favor daquilo que eu acreditava ser melhor para mim. Mas eu não fazia ideia de que eu estava cavando a minha própria cova. Tudo isso por carência, meus queridos, carência. As pessoas confundem amor com carência. São coisas completamente diferentes. Você buscar algo ali para preencher, para te dar prazer momentaneamente e achar que aquilo é amor e que Deus é obrigado a aceitar isso, que Deus é obrigado a fazer a tua vontade. Quando eu conheci Deus, foi que eu fui curada. Deus é Abba, Deus é Pai. E só através dessa revelação é que nós somos curados. Porque a paternidade cura esses lugares em que a orfandade ocupava. Em Efésios 1:5 fala: e nos predestinou para filhos, de adoção por Jesus, para si mesmo, segundo o seu beneplácito, que vem do latim prazer. Então o prazer de Deus é que nós sejamos filhos, mas para isso nós temos que o enxergar como Pai. Por muitos anos da minha vida eu não enxergava Deus como um Pai. E mesmo conhecendo Deus, eu vivia em lugares que, eu falo lugares interior, lugares machucados. Muita mágoa do passado, ainda vivia com aquela culpa, com aquela transferência de culpa, culpando meu pai por tudo, culpando a minha mãe por tudo. Ainda não tinha permitido conhecer Deus como um Pai. Em Mateus 6,6, Jesus disse: e quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, fale com teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus nos revela o Pai.
um pai que cuida, um pai que protege, um pai que acolhe individualmente, mas coletivamente também. Acolhe com afetividade a todos aqueles que se achegam a ele e o reconhecem como pai, porque é o que ele é. Em Isaías 66:13 diz assim: assim como a mãe conforta o seu filhinho amado, eu digo ao modo, vos consolarei. Deus é pai que consola. Deus cuida. Deus não é aquele carrasco que eu via tão distante, que só mandava para o inferno. Um Deus maldoso. Que Deus amor que é esse que manda todo mundo para o inferno? Que Deus mimado é esse que, se não fizer a tua vontade, vai lá para o quinto dos infernos? Deus é amor, meus queridos. Ele quer que nós vivamos o melhor dele, devido às consequências da orfandade, aquilo que gerou dentro de nós, falta de caráter, falta de responsabilidade, falta de amor com o próximo, falta de empatia, falta de reciprocidade, coisas ruins que nós fomos cultivando dentro de nós. Quando Deus se revela como Pai para nós, Ele altera esse quadro e dói demais. Dói porque Ele tira algo nosso e coloca algo dele. Da mesma forma que Ele fez com Adão. Quando Ele foi fazer Eva, tirou a costela de Adão, mas fez um enxerto. Assim é na minha e na sua vida. Quando Deus está forjando ali o nosso caráter, Ele tira algo que é nosso e coloca algo que é dele. E glória a Deus por isso. Louvado seja o Eterno por isso. Porque nós não podemos aceitar viver para Deus de uma forma rasa. Nós não podemos aceitar colocar apenas a Bíblia debaixo do braço e ir para um culto apenas num domingo e achar que está servindo e agradando a Deus. Deus, como um pai, Ele exorta. Da mesma forma que o seu pai, muitas das vezes sua mãe virou para você e falou assim: não anda com fulano não. Não vai nessa festinha aí com esses cicranos aí não, porque não é amizade para você. Você insiste e você vai. E quantas das vezes acontece algo de ruim nessa sua desobediência? Da mesma forma é Deus. Deus, Ele protege. Deus não é um carrasco. Deus, Ele é Pai de amor. E nós devemos entender isso, queridos. Pesquisas também apontam que os pais exercem sobre o filho influência no caráter espiritual, emocional, relacional. Também, entre tantos outros atributos, exerce direção, propósito, proteção, responsabilidade, limites. E os limites dados pelos pais nos protegem. E a minha oração é que você tenha a revelação de Deus como um pai. Ele não é um Deus lá, Ele é um Deus aqui. Ele é um Deus que quer curar a sua alma, cicatrizar todas essas feridas que a orfandade fez em você, ocupar e preencher todos esses lugares que a orfandade ocupou por tanto tempo. Então permita, querido, permita o Senhor se revelar a ti como um pai que ama, um pai que cuida, um pai que te quer bem. E através disso, você vai romper. Através disso, você vai avançar de uma forma sobrenatural. E aí você vai começar a colher frutos maravilhosos. O cenário da sua vida vai mudar. Permita que Deus se revele para você como um pai que exorta porque te quer bem, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E assim você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Não só para a sua vida, mas também para a sua família, porque da mesma forma que o Senhor tem restaurado o meu relacionamento com a minha família, vai fazer na sua vida também, em nome de Jesus.